Olá, seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do Pod Rica, um lugar de voz, onde você vem para se inspirar, um ambiente forte e onde você vem para crescer. Eu me chamo Isadora Branco, sou sua host e anfitriã desse podcast e é uma honra enorme ter você aqui comigo. Este podcast nasceu com o intuito de fortalecer as empresárias ricas. E se você quer continuar neste movimento de crescimento, de insights e respirar esse ambiente forte, eu recomendo fortemente que você nos siga no YouTube, esteja comigo no Spotify, no Instagram Ricas Podcast e também nas plataformas digitais. Quero começar esse primeiro episódio agradecendo o quê? Os nossos apoiadores, porque sem eles nem estaríamos aqui. Para início, quero agradecer quem nos alimenta nesse podcast. Aquele lugar que faz tudo, literalmente. A Casa Café e Bistrô. Lá, se você não conhece, recomendo fortemente que comece a seguir nas redes sociais e que vá até lá e peça preferencialmente a torta ao pino, que é a minha preferida. Quero agradecer também o apoio da Fernanda Lazarotto Fotografia, que é a minha fotógrafa, quem faz todo o meu posicionamento de marca visual, todas as minhas fotos desde 2020. Se você ainda não conhece, recomendo fortemente que siga ela nas redes sociais e faça o seu ensaio de posicionamento com ela. E se você tem interesse em ser um apoiador deste podcast e ter sua marca vista por empresárias ricas, chame a nossa equipe através do link da bio do nosso Instagram, Ricas Podcast. Para estrear esse podcast, eu não poderia trazer outra pessoa. O currículo dela é bem pequenininho. Publicitária de formação pela PUC, com o início da jornada profissional em agências de publicidade. Aos 21 anos, gente, ela decidiu empreender no ramo da gastronomia, sendo sócia hoje na Casa Café e Bistrô. Atualmente, ela participa ativamente no associativismo de entidades da nossa cidade, como coordenadora da CDL Empreendedora e vice-coordenadora no núcleo da gastronomia da SIX. Acredita na união dos comerciantes para fomentar o comércio local e para o desenvolvimento da cidade. Como comunicadora, acredita firmemente em projetos que englobam o empreendedorismo, sustentabilidade e comunicação social. Tamires Sbruzzi Fetter, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui compartilhando esse momento com vocês e ainda mais uma honra estar estreando o Pod Rica juntamente com a Isa. O prazer é todo meu. Tami, vamos lá, você é publicitária por formação e embora tenha trabalhado em algumas agências de publicidade, acabou fazendo uma transição e empreendendo no ramo da gastronomia. A ideia começou num modelo de negócios saudável, de comida saudável. Nos conta um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Tudo começou em 2018, quando eu e meu namorado, que também é meu sócio, a gente fez um intercâmbio para estudar. E lá a gente teve uma cadeira sobre empreendedorismo, que foi onde fomentou essa ideia da gente ter o nosso próprio negócio. Nós fizemos o intercâmbio para Portugal e lá a gente tinha um restaurante num estilo de comida saudável, em que a gente montava o nosso próprio prato e que nos chamou muita atenção pelo modelo de negócio que ainda não existia aqui na nossa cidade, falando de Canoas. A gente voltou de lá com essa ideia, então a gente fez um plano de negócios, a gente fez um curso de gastronomia pelo Senac e a gente chegou numa das etapas finais, que era a locação da sala e fazer a montagem dessa cozinha. Quando a gente locou essa sala, nós tivemos 3 vezes a fiação roubada. Então, o que acontecia? Nós chegávamos para instalar a segurança e a fiação havia sido roubada. Sinais. A partir daí, a gente começou a levantar também a questão do investimento para fazer uma cozinha industrial. E a gente percebeu o quão caro é. Naquela semana, a gente recebeu uma ligação falando que uma cafeteria que nós frequentávamos com a família estava à venda e que era para nós ir avaliar qual era a proposta. Então, a gente foi até a cafeteria e a proposta em si ela era porque a cafeteria estava endividada,
mas no momento nos pareceu uma oportunidade mais certeira para a questão de conhecer o mercado da gastronomia. Então, a gente decidiu assumir a cafeteria e a ideia inicial era levar aquele nosso primeiro projeto para dentro desse novo negócio. O de comida de verdade. O de comida saudável. Saudável. Era levar o de comida saudável para dentro da cafeteria. Passado alguns meses, a gente entendeu que não fazia sentido. E a gente também entendeu que não fazia sentido nós seguir uma marca que não era nossa, que não tinha a nossa identidade, que não tinha a nossa história. Então, após 6 meses... Vocês compraram essa empresa e seguiram um tempo com a marca que essa empresa tinha. Isso aí. Nós ficamos, então, 6 meses com essa marca. Isso foi em que ano também? 2019. Em julho de 2019, nós assumimos essa cafeteria e nós ficamos até dezembro. Então, em janeiro, nós trocamos essa marca, que daí começamos a nos posicionar como a Casa Café e Bistrô. E aí, isso foi no ano de 2020. E o ano de 2020, como todos bem sabem, aconteceu o que aconteceu. Então, a partir dali, a gente começou também a nos posicionar com a nossa essência, com a nossa história e buscar o que nós gostaríamos de ser lembrados e qual era a nossa referência dentro da cidade. Uhum. Então, vocês abriram a cafeteria, trocaram a marca e 3 meses depois veio a pandemia. Exato. E como foi se reorganizar, se reestruturar, se reinventar, iniciando um novo negócio e, ao mesmo tempo, num momento tão desafiador? A pandemia ela nos fez enxergar que a gente tinha 2 caminhos. Ou a gente agarrava como uma oportunidade, ou a gente entrava na crise. Então, a gente decidiu, né, muito em vista dos produtos que começaram a vencer, dos insumos que começaram a vencer. A gente viu que ali tinha uma oportunidade da gente conseguir se posicionar da forma como nós gostaríamos, que é justamente ser lembrados por produtos de qualidade, por uma cafeteria que traz essa sensação de hospitalidade, que traz essa sensação de se sentir em casa. Então, a gente começou a fazer toda a nossa produção artesanal, que é hoje um dos nossos grandes diferenciais. Hoje, 100% dos produtos que são servidos na casa são feitos por nós. E é algo que dificilmente a gente encontra em outros locais, porque o fornecimento de salgados e doces é algo muito prático no dia a dia das cafeterias. Então, hoje, produzir nossos salgados, nossos doces, é um diferencial e muito se deu por conta da pandemia, porque foi esse o período em que nós entendemos que a necessidade do consumidor era por carinho em outros formatos, e um deles era através da comida. Então, a gente conseguia levar um pouco de afeto para dentro das casas através de um bolo, através de uma caixa de café da manhã, que, aliás, a caixa de café da manhã ela foi feita para o Dia das Mães de 2021. E até hoje a gente tem as entregas de caixas de café como uma forma de presente, como uma forma de lembrança, e elas são um formato que nos fazem... Elas são um produto que nos fazem lembrar da época da pandemia por essa questão de tu agarrar como uma oportunidade alguma crise que venha a acontecer. Existe um livro antigo que ele se chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Não sei se tu já leu, mas ele é um livrinho fininho e ele tem uma frase que o autor diz que velhas convicções não nos levam a lugares novos. Muitas empresas durante a pandemia quebraram porque não souberam se reinventar. Não souberam usar o poder do digital, o poder da influência no digital, reinventar o seu modelo de negócio para de fato conseguir entregar aquilo que o público precisava naquele momento ou esperava naquele momento. E a casa, que eu acompanho, obviamente, desde o início, conseguiu se reinventar neste momento. Vocês conseguiram fazer os kits na época que vocês entregavam na casa das pessoas e que era um momento muito solitário. Que era um momento que, de fato, as pessoas estavam sozinhas e vocês conseguiram trazer toda esse amor, esse carinho, esse afeto em forma de comida na casa das pessoas. Na tua visão, Tami, como é para ti essa questão de se reinventar em momentos de crise? Nós tivemos a pandemia em 2020 e nós passamos agora, em 2024, por uma enchente na nossa cidade, onde
as coisas também, né? Não foi do dia para noite, foi da noite para o dia, mudaram completamente e muitas empresas perderam suas coisas, né? E vocês também foi num período em que há um aumento de consumo de cestas de café da manhã, que era o Dia das Mães. Então, na tua visão de empreendedora, Tami, como é se reinventar? Não deixar ser sugada por esse momento tão desafiador que vão existir, porque eu digo que a vida são altos e baixos, e entender como se reinventar na tua visão de empreendedora. O empreendedorismo, ele é muito cíclico, né? E hoje o que eu digo é que quem empreende e procura uma estabilidade pode ser frustrante. Totalmente. Não existe estabilidade. E o empreendedorismo, ele tem disso, porque é nessas épocas de crise, nessas épocas de dificuldade que tu conhece ali o empreendedor raiz, que é o empreendedor que está ali disposto a dar a volta por cima, o empreendedor que está disposto a passar por toda uma fase de crescimento, de desenvolvimento de novo, porque na boa maré é fácil se fazer bons empreendedores, mas quando isso acontece, a gente realmente percebe aqueles que têm a força de vontade e a garra para persistir. E eu trago isso muito voltado também com tudo que aconteceu agora nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, voltado a essas empresas âncoras, né? O quão importante é esse posicionamento das grandes empresas, principalmente dentro dos bairros atingidos. Porque tu pensa, eu tenho um mercadinho, e aquele mercado maior, que tem uma rede ali, um potencial, né, um potencial de clientes necessitados também muito maior. Se aquele mercado grande, com toda a estrutura que ele tem, ele não reabre, o mercadinho pequeno não tem segurança em reabrir. Então, essas grandes marcas, elas têm essa responsabilidade tanto com os seus clientes, quanto com essas pessoas em que elas são... Essas marcas grandes, elas são inspiradas por outros menores. Então, a gente tem essa inspiração em grandes marcas e acaba sendo uma responsabilidade muito grande dessas âncoras frente à sociedade. Então, tudo isso que acontece, a gente precisa entender qual o papel de todos para que a gente saiba se posicionar e para que a gente enalteça as pessoas que conseguem, as pessoas que voltam a abrir as suas lojas, as pessoas que voltam a trazer uma sensação de normalidade. Porque hoje, né, trazendo um pouquinho tanto da pandemia quanto da enchente, a gente vê que sem os comércios, a cidade não traz naturalidade, ela não traz o senso de normalidade. E os comércios têm essa responsabilidade frente a seus bairros, frente à comunidade. Essas grandes empresas é como se elas abrissem o novo, para que os que vêm depois consigam caminhar e percorrer. É como se fosse uma... Vai na frente, vê como é que vai ser, que eu vou contigo aqui logo atrás, né? E tanto na pandemia quanto na enchente é exatamente isso, né? A gente teve o fechamento dos comércios e eu me lembro que agora na enchente eu fui no shopping na terceira semana ali, estava tudo fechado e o quanto aquilo é instável para o consumidor. O que vai ser da nossa cidade? O que de fato... Será que a economia vai voltar aqui com os comércios fechados? Então, ter os comércios abertos, principalmente os grandes, trazem uma estabilidade, não só às empresas pequenas, mas também à grande comunidade da cidade. Exatamente isso. E é isso que a gente diz quanto à responsabilidade que as empresas têm, né? E essas empresas âncoras, elas carregam uma responsabilidade ainda maior, porque é a responsabilidade com outras empresas e a responsabilidade com os seus consumidores. E aí tu falou sobre empreender, né? Que é totalmente instável. Não existe uma estabilidade. Eu gosto de dizer que empreender é saltar de um prédio e construir o paraquedas no caminho. Porque não existe uma fórmula. Eu não vou abrir um negócio e sei exatamente o que vai acontecer, exatamente os desafios. Não existe um manual pronto para que eu siga. Os desafios acontecem durante o período em que eu estou empreendendo, em que eu estou liderando, em que os meus funcionários estão ali com as adversidades que eles têm e que eu tenho que lidar como líder, né? E aí tu falou assim, muitas pessoas empreendem achando que vão encontrar uma estabilidade e se frustram.
e muitas vezes não conseguem ser constantes nos seus negócios e acabam fechando ou acabam acreditando que aquilo não é para eles, né? E aí a minha pergunta para ti é, quando a gente fala de empreender e quando a gente começa a empreender, e eu trago muito isso, eu, Isadora, é solitário. É muito solitário empreender no início. Achar que é só comigo que isso acontece, é só comigo que não dá certo. E aí eu acredito muito no poder de ambiência. Eu acredito muito no poder de ambientes em que eu possa trocar com outras pessoas, em que eu possa acessar estratégias de outros negócios, em que eu possa aprender com outros negócios aquilo que eu ainda não sei bem fazer no meu. E aí entra o associativismo. E aí entra essas lideranças, que tu está à frente de muitas. Sim. O associativismo ele vem justamente para isso, né? O associativismo a gente usa como uma ferramenta que nos impulsiona para o desenvolvimento, seja dos nossos negócios quanto de nós como empresários. Hoje o papel da CDL e da SIX frente a Canoas é justamente isso, é buscar pelos direitos das empresas, dos empresários, frente à comunidade canoense, frente à cidade. Então, hoje, as entidades, elas representam muitos comércios que são filiados e os que não são filiados. Porque vamos pensar assim, no meu restaurante, eu estou com problema com segurança pública. Se eu bater lá na porta da prefeitura, eles vão me dar atenção? Não. Tá, e se eu pegar mais 15, 20, 30 empresários e eu bater lá na porta da prefeitura, olha só, a gente está todos com problema. Empresas de todos os tamanhos. Eles vão ter que dar uma atenção, porque o peso é muito maior. Então, estar ligada no associativismo, estar ligada em mesas com outras empresários, com outras empresárias, com outras pessoas que estão nesse meio, eles nos traz uma segurança e, de certa forma, um poder, porque a gente entende que nós precisamos daquilo para alguns meios e, ao mesmo tempo, a gente entra num ritmo de crescimento e desenvolvimento. Então, no momento em que a gente, como empresário, se desenvolve, isso respinga no nosso negócio e isso respinga em outras frentes que, às vezes, a gente nem percebe. Então, para mim, o associativismo, ele te abre portas. Assim como estar aqui, assim como estar em outras mesas, seja com mulheres, com empresários, com fornecedores, com todos os stakeholders que fazem parte do negócio, te abre portas. E aí vai de te enxergar essas portas como oportunidades. Que aí é agarrar essas oportunidades e fazer com que outras portas se abram a partir delas. Eu acredito muito no poder da ambiência. Eu acredito muito que nós achamos impossível, vou dar o exemplo do teu negócio, ter 5 filiais até o momento que eu sento à mesa de alguém que tem 50 filiais. Eu acho impossível chegar num faturamento de 1 milhão ao ano até o momento que eu sento à mesa de alguém que fatura 1 milhão ao mês. Então, os ambientes, eles fazem com que a gente saia da nossa bolha, estoure as nossas crenças, chegue num patamar de dizer, não, só um pouquinho. Se essa empresa consegue chegar onde ela está, se essa marca consegue chegar onde ela está, se essa empresária consegue chegar onde ela está, por que eu não? O que me diferencia aqui nessa mesa? Então, eu acredito que estar cercada de pessoas que estão nessa busca de crescimento é um ponto essencial para explodir a bolha, literalmente, de pensar além disso. Eu não sei tu, né, Tami, mas eu venho de uma família de CLT, de funcionário público. Eu venho de uma família onde não existem empreendedores. Empreender, para mim, já é furar uma bolha muito grande dentro do meu círculo de família, de pessoas com quem eu cresci. Eu não sei para ti como é. Tu também teve esse explodir a bolha ou para ti empreender sempre teve na tua veia? Eu já venho de uma família de empreendedores, né? A minha mãe, ela tem loja há muitos anos. E o meu pai, já ao contrário, ele trabalhou 35 anos na mesma empresa. Então, ele iniciou a carreira dele na empresa e ele se aposentou na mesma empresa. Então, imagina. Eu tive ali 2 formatos, né? 2 estilos de vida que me fizeram enxergar
essas duas formas, né? Que é ou tu busca pela estabilidade e tu se contenta em muitas vezes não estar feliz fazendo aquilo, ou tu realmente coloca coragem, coloca força e encontra o teu caminho. Então, assim, hoje eu vejo que a geração dos nossos pais é um pouco diferente porque eles precisaram lutar muito pela... Segurança financeira. Tanto pela segurança e quanto estabilidade, né? Porque as coisas mudavam, como mudam hoje, muito rápido, mas eles tiveram que construir muito do zero, coisas que hoje a gente já tem prontas. Então, eu entendo o lado de muita gente se buscar pela estabilidade e se contentar com aquilo que era oferecido. Mas eu também entendo essas pessoas que fogem da bolha e que buscam o seu caminho, seja ele no ramo do empreendedorismo ou até que seja no ramo do CLT, mas que busca realmente esse conhecimento para fugir um pouco dessa bolha que nos traz da segurança. Sabe que tu falou uma coisa também e me veio algo aqui muito forte, né? A tua mãe teve loja. Em que ano foi isso? Foi antes de eu nascer, nos anos 90. Aí eu fico me questionando, né? O quão desafiador era para uma pessoa ter uma loja, ter um negócio e não ter a possibilidade que nós temos hoje de sermos muito mais vistas através das redes sociais. A tua mãe, por exemplo, ela empreendeu num momento em que ela dependia muito do boca a boca. Em que ela não tinha, hoje, a coisa mais forte que existe, que é isso aqui. E eu acredito que o digital veio muito para democratizar a propaganda. Pensando na tua mãe, né? Lá em... Que ano tu nasceu? 90? Nos anos 90. Que também é jovem. Nos anos 90. Naquela época, fazer uma propaganda num jornal, a nível nacional, tô falando, ou fazer uma propaganda num comercial de novela, né? Entre ali a novela, no horário nobre... o quão caro era. O quanto hoje o digital veio para democratizar a propaganda, democratizar a publicidade. O quanto é mais fácil para nós hoje empreendermos com essa ferramenta nas mãos. Hoje tu utiliza essa ferramenta para o teu negócio ser mais visto? Sim, hoje a gente utiliza o Instagram principalmente como uma ferramenta para o nosso negócio ser mais visto. Mas hoje a gente se preocupa muito mais com a experiência que o cliente vai ter dentro do nosso restaurante, para que ele se sinta à vontade em postar, para que ele se sinta à vontade em compartilhar aquele momento dele, que é só dele, nas redes sociais. Então, hoje a nossa preocupação ela está muito voltada com a experiência do cliente e com algo que a gente se pergunta muito, né? O que é importante para o cliente? Então, aí a gente começa a entender que a experiência, ela começa desde a primeira entrada do cliente na porta. Então, ali a gente tem aquela primeira impressão, ali a gente tem toda a demonstração de hospitalidade. Então, assim, a primeira impressão a gente tem uma única chance de fazer, né? A gente não tem segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, ali, a primeira impressão é onde a gente tem para cativar o cliente. A partir dali, a experiência ela tem que condizer com essa boa entrada. E hoje a gente se preocupa muito com essa questão, porque, vamos lá, a gente fez uma reforma agora ali no nosso restaurante. Em 5 anos é a primeira vez que a gente escolheu o nosso mobiliário. Porque a gente trocou de espaço, trocamos de endereço e a gente acabou ficando com os móveis antigos do outro restaurante. Então, para nós é uma conquista tu poder proporcionar ao cliente algo que faz parte de ti, da tua essência e que tu quer transmitir isso. E o espaço, ele faz parte disso, né? Toda essa comunicação visual, ela faz parte da experiência do cliente também. E hoje o que eu vejo é que muitas empresas se preocupam em fazer grandes investimentos em publicidade, né? Seja em outdoor, seja em propagandas na televisão, em rádio, revistas. E às vezes se esquecem dessa parte do que é importante para o cliente. E aí hoje a gente entende que talvez a minha melhor publicidade hoje seja a nossa mensagem no café. Que para mim ela não tem custo, porque eu ganho bonificado de um fornecedor. Mas para o cliente,
às vezes ele não vai para tomar um café, ele vai para ler uma mensagem. Sim. Porque é quase como se ele buscasse uma resposta para alguma coisa. Sim. Então, hoje eu vejo que o detalhe é tu entender essa questão do cliente para tu conseguir realmente entender qual a forma que tu vai utilizar nas tuas estratégias de marketing. Perfeito. Um bom marketing vem de um produto ruim. E hoje em dia as empresas, ou grandes negócios não, mas negócios às vezes fazem um excelente marketing e não entregam um bom produto. E aí entra a percepção e reputação. Percepção é quando eu percebo algo e eu acredito que aquele algo é muito bom. Então, quando as empresas são excelentes em marketing, elas conseguem ativar a percepção. Reputação é quando eu entro naquela empresa, consumo aquilo e não acho bom aquilo. Então, eu desenvolvo uma reputação daquela empresa. O que eu acredito? Empresas que têm alta percepção e baixa reputação não se sustentam no mercado. Empresas que têm alta reputação e baixa percepção também não se sustentam no mercado. Porque as pessoas não vão consumir. Então, hoje, se eu entro no perfil do Instagram, por exemplo, da casa, eu tenho lá todos os pratos de vocês e eu tenho uma percepção de que aquele produto é bom. Certo? Certo. E eu vou até vocês em busca do recado do café ou em busca do cookie de forno, que, pelo amor de Deus, se vocês forem até a Casa Café e Bistrô, vocês comam o cookie de forno. Eu vou porque me ativou uma percepção de que é muito bom dentro do digital. Quando eu chego lá e o garçom me traz aquele cookie de forno quentinho, gostoso, eu ativei a reputação. Então, percepção e reputação de grandes marcas precisam estar alinhadas. E hoje eu vejo que a casa tem esse alinhamento. Eu entro no perfil de vocês e eu ativo a minha percepção. E quando eu vou até o estabelecimento de vocês, tem a reputação. Né? Hoje eu acredito que vocês conseguiram chegar no boca a boca, que é a melhor propaganda que um negócio pode ter. Tô certo? Sim. Hoje eu enxergo que tudo isso é uma construção, né? Que a gente consegue ter essa percepção frente aos nossos clientes pela trajetória que nós já temos, né? Então, a pandemia, ela veio justamente como uma oportunidade da gente desenvolver os nossos produtos, da gente mostrar para o cliente o nosso valor, que é a questão de entregar produtos de qualidade, usar insumos de qualidade e levar para ele esses momentos com bons produtos. Então, a gente fala muito hoje de compartilhar bons momentos ao redor da mesa. E quando a gente fala de compartilhar bons momentos, é porque a gente hoje promove vários momentos dentro do nosso cliente. Então, seja para o almoço, para o café da tarde, seja uma encomenda de caixa de café da manhã, seja uma encomenda para aniversário do filho. Então, tudo isso é uma percepção de valor que o cliente tem hoje nosso, porque a gente consegue ser presente em vários momentos e também porque a gente consegue entregar um padrão. Então, hoje, a gente trabalha muito isso internamente para que a gente consiga cada vez mais ter o mesmo cliente para diversos momentos. Então, fidelizar os clientes e conseguir mostrar isso para outros clientes, eu vejo como uma percepção de valor também. E aí, trazendo isso para produto, tu consegue levar isso e entender qual é o nosso público-alvo hoje. Porque na nossa época, na pandemia, a gente abriu muito o nosso leque de produtos. Então, assim, o cliente chegava assim, vocês fazem cuca? Sim, a gente faz. Vocês fazem bolo? Sim, a gente faz. Então, a gente não conseguia falar não para o cliente, por uma questão de faturamento, e também por uma questão de estar validando os nossos produtos. Então, hoje a gente já tem os nossos produtos validados. A gente enxugou o nosso leque. Então, a gente hoje vende sabendo o que a gente entrega. E o cliente compra sabendo o que ele vai receber. Então, essa percepção de valor, tanto a produto quanto serviço, é uma construção. A gente está há 5 anos no mercado. E é uma percepção de valor que a gente começa a ser reconhecido hoje, depois de 5 anos. Então, eu entendo que hoje o digital ele te fortalece muito, mas o que tu entrega no digital tem que condizer com o que tu entrega na experiência física. Com certeza. E essa questão do cliente, né? Eu digo que o nosso melhor balizador para novos produtos
ou para novas experiências é o nosso próprio cliente. Não existe nada melhor do que um cliente que já comprou de ti. Porque essa pessoa é muito mais fácil ela passar o cartão para ti várias vezes e ser teu cliente em várias coisas do que tu tá sempre buscando o próximo cliente, o outro cliente. Então, quando tu consegue focar de fato naquele que já é da tua casa, que já está ali, que já comprou de ti, que já gosta do teu produto, que já está ali prontinho para ti, e entregar para ele soluções que ele espera, como vocês mesmos fizeram. Até eu quero que tu fale um pouquinho sobre esse braço que vocês abriram agora, que é a Casa Café Bistrô Encomendas. Então, se provavelmente o nicho de vocês, que é bem interessante isso que tu falou, né? A gente começou atendendo várias coisas. E isso, trazendo um pouco para o que eu falo, né? Muitas vezes as profissionais entram no digital querendo falar sobre vários produtos que elas vendem. E enquanto eu não nicho para um público-alvo em algo específico que eu vendo, eu não consigo ser referência naquilo. Porque eu tô querendo agradar todo mundo, eu tô querendo agradar todos os públicos, certo? Então, quando eu olho para o cliente, de fato, eu entrego o que ele espera, eu consigo entender o quanto ele pode ser meu cliente em outras frentes, em outros negócios. E eu acredito que tenha sido aí que nasceu o A Casa Café Bistrô Encomendas. Exatamente. Mas eu vou aproveitar e quero pegar o gancho ali do que tu comentou da questão do produto. Tudo bem tu ter um produto que atinja vários tipos de cliente. Mas vamos supor assim, quando tu pensa em pipoca, tu pensa em comer aonde? No cinema. No cinema a pipoca custa 20, 30 reais. Mas a pipoca também é vendida no circo a 10 reais. E ela é vendida na praça a 5 reais. 5 reais. Então, toda essa percepção de valor, ela vem com esse a mais. Então, quando tu pensa hoje em almoçar, hoje a nossa percepção de valor é estar como a primeira opção na cabeça do cliente. Então, hoje, quando tu pensa em almoçar, hoje, quando tu pensa em fazer a festa do aniversário e encomendar os docinhos. Então, isso tudo é a percepção de valor que nós queremos passar para o cliente, e para isso a gente precisa entender quem é o nosso cliente. E aí, entendendo o nosso cliente, foi que a gente começou a ver essa demanda de eventos. Porque algo que os clientes nos pediam muito era: vocês montam? Vocês montam? Porque no dia de eventos, geralmente a mulher, que é quem organiza, ela fica envolvida com os filhos, em se produzir, em todas as outras demandas que também exigem um evento. Na decoração, na comida, na bebida, no todo, né? Em arrumar a criança. E aí, muitas vezes, ela não tinha quem fizesse esse serviço. Sim. Então, a gente começou a abrir esse leque também. Vocês olharam uma lacuna de mercado. Isso. E aí, a gente começou a entender que essa era uma demanda em que muitas mães, principalmente, tinham e que a gente poderia atender. Então, a gente começou a se profissionalizar melhor nesse mercado. Então, hoje a gente já consegue atender as festas de aniversário de criança, a gente já atendeu o casamento, a gente atende muito coffee breaks. Então, a gente vai entendendo qual a necessidade do cliente e a gente faz a parte dos eventos também. Perfeito. E o quanto isso traz novos clientes. Sim. Porque se eu vou numa festa, eu experimento algo que é superior e aí vou trazer pra cá, não ia falar. Eu falei, não vou falar sobre isso, mas vou falar, porque sou dessa que é sem filtro. Nesses últimos tempos, eu fui em várias casas de festas infantis, em aniversários, e eu me deparei com docinhos ruins. Brigadeiros, branquinhos, ruins. O gosto era de farinha. Então, a percepção, quando tu entra naquela festa, é maravilhosa. Agora, a reputação quando tu come um docinho, que pra mim é o ponto alto da festa, e que ele não é gostoso... Não tem festa sem docinho, não né? tem. Não tem. É frustração, é frustrante. E aí tu vê em cima das mesas, as bancadas, cheias de docinhos, porque as pessoas não comeram. E esse é um grande diferencial de vocês, né, Tami? É trazer essa coisa do feito em casa. Então, quando eu como um docinho de vocês, por exemplo, eu sinto o gosto do leite condensado. E o quanto entregar isso faz com que as pessoas que estão nesta festa sejam clientes de vocês também. Sim, que é tudo um efeito dominó, né? Sim. Ele pode
cair, como ele pode levantar também. Uma âncora, um Então, balão, né? Exatamente isso. Então, nesse momento, a gente percebe o quanto a gente precisa estar cada vez melhorando os nossos produtos e serviços, porque por mais que a gente acredite que a qualidade é um dever de todo estabelecimento, por vezes a gente vê que ainda é um diferencial. E eu digo isso muito voltado para o ramo da gastronomia, porque o ramo da gastronomia ele tem muitos aventureiros. Então as pessoas se aventuram na gastronomia porque às vezes acham que é que nem cozinhar em casa. E talvez seja um pensamento que eu tinha lá atrás, em que as coisas eram mais fáceis do que realmente são. Então, assim, a gastronomia ela te exige muito, né? E ela exige tanto fisicamente quanto emocionalmente também. Porque é muito desgastante e principalmente porque mas porque tu também precisa batalhar com esses aventureiros em que acabam baixando a reputação do setor. Concorrência, né? 2020 foi um ano em que a concorrência no digital aumentou muito. As marcas entenderam que elas precisavam se posicionar. A biomédica entendeu que precisava se posicionar, a nutricionista entendeu que precisava se posicionar, todo mundo entendeu que precisava estar ali. Não se posicionar, estar ali. Todo mundo entendeu isso, certo? E a concorrência aumentou. Então, hoje, dentro dos meus processos de mentoria, principalmente, uma frase que eu escuto é: eu me sinto engolida pela concorrência. Só que eu estou sendo engolida por profissionais que são boas de marketing, em que sabem posicionar a sua marca. E eu, que tenho uma bagagem de anos de mercado, que realmente sou boa no que eu faço, não consigo me sobressair. E aí vem a questão do saber se posicionar, né? Vem a questão do, de fato, trazer o teu posicionamento de marca, o teu diferencial. Então, quando o estabelecimento de vocês traz, é tudo feito aqui, eu sei que é algo que me lembra uma comida caseira, porque é tudo feito lá. Vocês não terceirizam as coisas de vocês. Então, eu sei que isso é um diferencial, né? E eu acredito que isso vocês trazem bastante dentro da comunicação de vocês, né? Exatamente. Para isso. Hoje muito a gente é lembrado pela produção artesanal, tanto na confeitaria, que foi algo que nos fortaleceu muito durante a pandemia, mas algo muito simples hoje, que é o feijão. Sim. Então, assim, hoje o as Miguel pessoas chegam... ama o feijão. Ele pede para comer o feijão da casa. Ele não come o feijão em casa, mas o feijão da casa ele come. Mas é exatamente isso, assim, a gente recebe elogios de uma forma assim, nossa, como o feijão de vocês é bom. E eu, como praticamente não como feijão fora, porque eu como todos os dias no restaurante, para mim isso é algo tão normal, né? E deveria ser comum. Infelizmente não é. E aí tu entende que o diferencial na comida, ele não é algo muito gourmetizado, buscar algo muito fora de contexto. É o básico bem feito. É o básico bem feito. Então, assim, é o arroz e feijão bem feitos. Né? Então, isso é algo que a gente busca entregar cada vez melhor, porque hoje um dos nossos fortes é a questão da comida e muito voltada para a comida caseira. Perfeito. Tu tinha falado das pipocas, né? Sim. A pipoca da praça, a pipoca do circo, e aí a gente tá falando de um circo de bairro, não um circo de Soleil, porque senão não vai ser R$10, né? Vai ser muito mais que isso. E a pipoca do cinema. E isso me lembrou um pouco a questão de, obviamente, posicionamento de marca, mas a questão do Starbucks. Quando eu chego num restaurante e eu peço um café e esse café custa R$10, muitas vezes eu falo, nossa, mas é só um café. Não tô falando da casa até, porque o café da casa tem bilhetinhos, o café da casa é especial. Tem mensagem. Quando eu compro da Starbucks, eu pago R$19 um café, eu cruzo as minhas pernas, eu coloco, né, o meu cafezinho, eu tiro uma foto, eu faço um tráfego orgânico para aquela marca. E às vezes nem toma, né? Faço. Eu quero pertencer. Eu, particularmente, não sou fã do café, né? Do produto. Mas muita gente gosta. E as pessoas ainda fazem uma propaganda para pertencer àquela marca. E tem uma frase que me chama muito a atenção da Starbucks, que é: nós estamos no ramo de pessoas vendendo cafés. E isso eu acredito que é o grande diferencial. O que eu percebo hoje? Ainda
As marcas ainda vendem commodity. Não vendem, de fato, algo que desperte um desejo, que desperte uma emoção, que desperte um senso de merecimento. E aí minha pergunta para ti, na visão de empresária, é como sair do commodity? Como sair? Como, de fato, vender sem que as pessoas questionem o teu preço? Ainda façam propaganda? Eu acho que isso está muito ligado com o que eu falei antes, que é o que é importante para o cliente. Então, hoje, a gente entende, assim, a gente tem um espaço kids. Quando o cliente vai lá, ele não vai para, muitas vezes, para dar atenção para o filho ou para ter um momento ali. Muitas vezes ele vai para realmente ter um momento relax e deixar a criança no espaço kids. Então, isso é algo que a gente foi entendendo com o tempo, de que ter um bom espaço kids é importante para o cliente. Para mim não é importante, porque eu posso dizer que é como se tirasse o lugar de uma mesa a mais para mim. Sim, dentro da tua visão de empresária, tá perdendo uma mesa ali, né? Mas eu entendo que para o cliente é importante, e principalmente porque o nosso público está muito voltado para famílias. Sim. Então, no final do dia, os pais buscam as crianças na escola, que às vezes elas chegam agitadas e tudo, elas vão para o Espaço Kids e o pai ele só quer tomar um café tranquilo. Na paz do Senhor. Então, isso, assim, a gente começa a entender o que é importante para o cliente, a partir dali ele começa a ter a percepção de valor. E aí, eu tenho muitos clientes hoje que dizem, vocês se tornaram parte da nossa rotina. Sim. Então, como tu faz para se tornar parte da cultura do cliente? Para se tornar parte da cultura de um bairro? Eu tenho um cliente que vai lá de sacola térmica buscar sopa congelada. Que é uma delícia. Inclusive, fique aqui a milho, sugestão. Né? A de milho é sensacional. Eu não dava assim, ó, um dedinho. Mas tinha duas, ervilha e milho. E aí o meu irmão, que é o marido da Tamires, sócio, me disse assim, não, mas vai da de milho que é boa. Irmão, né? A gente já vai com aquele pezinho atrás, mas fui. Comprei. Sensacional. É sensacional. Sensacional. Mas aí eu me perguntei na hora que eu vi ela assim, meu Deus, em quantos lugares tu se sente à vontade para chegar com uma sacola térmica e começar a carregar assim como se tu estivesse em casa? E aí tu entende que tu se torna parte da rotina do cliente em diversas fases. Porque antes de ir para casa, né, tu busca teu filho na escola, antes de ir para casa tu vai, toma um café, daí quando vê tu já leva a janta, quando vê tu já leva o bolo do café da manhã, daí tu já compra o pão que é pro lanche do dia seguinte. Então tu te torna parte da cultura do cliente, da rotina do cliente, e eu acho que isso é a questão da sensação de pertencimento. Né? É a sensação de tu saber que está na vida do cliente em diversas fases. Essa percepção de valor está muito ligada também à questão de tempo, né? Então, hoje eu vejo que essa é uma construção e que tu realmente precisa estar batalhando para entender também o cliente que tu quer atingir e o cliente que realmente é teu consumidor. Que às vezes podem não ser os mesmos, né? Tu pode estar trabalhando para atingir um determinado público-alvo, mas quem realmente compra de ti é outro. Então, tem momentos que é preciso identificar esse público e, muitas vezes, ou é atender aquele cliente que seja um nível A ou nível C, para entender que o teu negócio também ele precisa girar. E também vocês batem muito na tecla do artesanal, né? Que as coisas são feitas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que muitas vezes um negócio tem rotatividade de funcionários. Então, como fazer dentro do teu negócio e que existe um poder muito forte de liderança, acredito, no teu negócio, né? Mas para que eu não baixe a qualidade daquilo que eu entrego. Porque para eu conseguir crescer com a qualidade que eu tenho, então hoje para vocês poderem atender mais pessoas e atenderem hoje a quantidade de pessoas que circulam por lá, vocês precisam ter uma organização na questão de não baixar a qualidade do produto de vocês, certo? Como fazer isso tendo às vezes que lidar com rotatividade de funcionário? Hoje, assim, produto tu até consegue ter um padrão e cobrar por esse padrão, porque não muda. Né? A receita do bolo é sempre a mesma. Mas a questão do serviço, ela é diferente. Então, assim, essa questão de tu
estar sempre passando treinamentos para funcionários, de estar sempre conversando, de entender que o teu funcionário é o teu primeiro cliente. Né? Então, a gente precisa tratar o funcionário da mesma maneira que a gente trata o cliente, mas com um viés diferente. O funcionário, ele está ali para vender o teu negócio. Então, hoje, o ramo da gastronomia, ele tem disso, né? Dificilmente a gente tem pessoas dentro dos restaurantes que escolheram aquela área para se profissionalizar. São pessoas que estão, por vezes, de passagem, que estão complementando alguma renda, né? Então, a gente precisa trabalhar muito bem essas pessoas para que elas, pelo menos, permaneçam durante essa fase delas. E hoje, para mim, a questão de funcionários também, né, tem seus ciclos. Então, hoje a gente percebe que os funcionários, eles têm uma questão de comportamento que acaba prejudicando. E essa mão de obra é algo que a gente trabalha muito forte no associativismo, porque a gente precisa de mão de obra qualificada em diversos segmentos e, por vezes, é difícil de encontrar. Então, como é que a gente qualifica as pessoas? E como é que a gente entende, como é que a gente faz entender o quão importante é para a empresa ter pessoas qualificadas? Então, hoje é um desafio que muitos empresários enfrentam e dentro do ramo da gastronomia é algo que dificilmente tu consegue ver uma empresa que tem funcionários há muitos anos. Até porque se eu for num lugar e eu não for bem tratada, não é que eu não fui bem tratada pelo fulano. Eu não fui bem tratada no estabelecimento X. Sim. Então, isso, por vezes, para a reputação, é algo ruim, né? Então, ter o que de fato vocês fazem para que esses funcionários continuem levando a cara da marca? Hoje a gente tem um sistema de pontuação, né? Legal. Então, hoje a gente tem um sistema como se eles ganhassem uma porcentagem de vendas. Tá? Mas o nosso sistema de pontuação ele é um pouquinho diferente. Sabe aqueles 10% que a gente adiciona na comanda, que é por lei a gente pode cobrar de gorjeta para o cliente, para o estabelecimento, para o garçom? Aqueles 10% a gente divide entre todos os funcionários que trabalham. Então, desde a pessoa que está na cozinha, até o atendente, até a confeitaria. Então, todos recebem esse valor na casa. A questão é que cada um recebe um valor diferenciado, porque com o tempo a gente entendeu que tem pessoas que entregam mais que as outras e que essas pessoas elas merecem ser reconhecidas. Então a gente começou a ter um sistema de pontuação e esse sistema de pontuação ele vai subindo à medida do tempo que você está na casa. Então já é uma forma de incentivar as pessoas a ficarem mais tempo. E é um valor bem considerável. Né? Então, à medida que as pessoas vão ficando mais tempo, elas vão subindo essa pontuação. E aí, à medida que vai chegando também vai chegando não, né? Todo mês é feita essa avaliação, mas é avaliado a questão de atraso, questão de uniforme, questão de meta de vendas, a questão de estar com os produtos sempre no padrão, né? Então, tudo isso é avaliado para que eles entendam a importância desse dinheiro, né? E também entendam a importância de seguir um padrão. Porque tudo que a gente trabalha internamente é para que não respingue no cliente. Sim. Quando respinga no cliente, é o processo interno que está falho. Sim. Então, a gente trabalha muito para que não respingue no cliente. E quando respinga no cliente, a gente vê o quão difícil é, mesmo que, vamos supor, um prato, que ele passe por 5 mãos. Chegou no cliente e, vamos supor, estava frio. Então, assim, são 5 pessoas que passaram, né, que viram, mas ninguém percebeu ou ninguém conseguiu arrumar para que o cliente não se sentisse prejudicado. Né? Então, sim, é uma imagem que tu tem ali para repor que ela vai te custar muito mais do que realmente tu ter demorado um pouco mais o prato, vamos supor. 2 a 4 segundos é o tempo que a pessoa leva para ter um julgamento sobre algo. Sim. Então, muitas vezes, né, o julgamento, ele acontece, as pessoas, eu tenho medo do julgamento. Meu amor, todo mundo julga o tempo todo, nós somos seres que julgamos o tempo todo. Então, se vem uma comida fria, eu vou julgar esse estabelecimento.
Assim como se vem a comida perfeita no ponto perfeito, eu também vou julgar esse estabelecimento. E aí a gente entra de novo na questão de percepção e reputação. E o quanto é importante líderes do seu negócio ficar sempre atento a isso. E fazer essas estratégias que vocês fazem hoje na empresa de vocês para manter os funcionários levando a cara da marca. O que é hoje, acredito, que o grande desafio dos empreendedores, né? É manter essa equipe motivada, é manter a equipe levando a cara da marca, é fazer com que os meus clientes me julguem nos 4 segundos como o melhor estabelecimento que eles já foram. Sim. Hoje a equipe, por vezes, ela é um gargalo dentro das empresas, mas ela tem que ser algo que te fortalece, né? Então, hoje a gente treina muito a equipe para que realmente eles se sintam parte da empresa e para que levem adiante isso. Então, por vezes, esse é um processo que demora mais do que a gente gostaria, porque são pessoas, né? Cada um tem seus desafios, cada um tem suas convicções e, por vezes, tu precisa trabalhar em cima delas, em cima de vícios, em cima de manias, para que entendam a cultura do local. Né? Então, hoje a gente trabalha muito isso, principalmente no atendimento, para que entendam a cultura do local, para que levem para o cliente o que a gente realmente preza hoje, que é a questão de hospitalidade, de carinho. Perfeito. Falando em levar hospitalidade, carinho para casa dos clientes, teve algumas ações que vocês fizeram, que para mim foi pioneiro, acredito, que foram fazer lives de determinadas datas comemorativas. Acredito que a primeira de vocês tenha sido o Natal. Foi isso? Foi o Natal ou foi a Páscoa? Não me recordo, mas foi um dos dois. Para fazer a apresentação daquilo e vocês tiveram um bom retorno daquilo, né? Então, se tu puder contar um pouquinho como foi. Sim, foi logo quando a gente se mudou para o nosso novo espaço e a gente entendeu o quanto a gente vendia durante a pandemia pelo digital e o quanto esse público ainda pedia por a gente mostrar aquela movimentação do dia a dia no digital, assim, tanto digo mais pelo Instagram. Então, a gente começou a fazer lives nesses lançamentos de épocas especiais, que era o Natal e a Páscoa, principalmente. Então, a gente fazia as mesas postas, a gente mostrava todos os produtos. Durante a live, a gente fazia sorteios, a gente fazia as vendas com preço especial. Então, tudo isso gerava também aquela sensação de tu estar ali junto, provando os doces, estar ali junto, provando a ceia. Mas a gente percebia como aquilo era importante para o cliente na questão de detalhe. De ver. Sentir. Então, assim, né? Era quase como se o cliente falasse assim, eu tô indo aí agora. Isso. Né? E aí... gerar o desejo, né, Tami? Sim. E aí, ali, as nossas lives de lançamento, elas duravam 2 horas. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz a live, eu saía com a minha garganta seca. E eu falava, meu Deus, faz quanto tempo que eu tô aqui? 40 minutos? E aí o Pedro me olhou assim, faz 2 horas de live. E eu, meu Deus, eu aguentei 2 horas de live. Então, assim, pra mim também era um desafio, porque eu nunca tinha feito. E foi algo que trouxe um retorno muito positivo para nós. E a gente sente que os clientes gostam e que eles se sentem pertencentes à marca, porque eles querem estar lá participando desse momento também. Perfeito. E aí, de novo, eu retomo aquele assunto, né? O digital veio para democratizar a propaganda. Porque imagina tu hoje fazer um lançamento da tua ceia ou da tua Páscoa em rede nacional. O quanto isso ia te custar, certo? Ou num programa, ou numa rádio local, mas o quanto isso ia de fato te custar financeiramente. Hoje abriu uma live, qual foi teu custo? Praticamente 0 só de insumos. Quanto? Só a apresentação dos produtos. Só a apresentação dos produtos. Quantas pessoas tu atingiu? Quanto de fato tu vendeu? Então, se antigamente a pessoa comprava por um espaço e atingia o macro, hoje com o digital eu consigo acessar exatamente o nicho que eu quero acessar. Hoje com o poder de influenciadores, com o poder do tráfego pago, com o poder do tráfego orgânico, que é o teu cliente fazer a propaganda do teu produto, né? Então, o quanto hoje estar nas mídias digitais, como esse lançamento que vocês fizeram, é importante para grandes marcas, para pequenas, para grandes, para médias. Todo mundo hoje
Não vou dizer que tem o mesmo poder de visibilidade, porque, obviamente, marcas maiores investem mais em tráfego, logo vão ter mais visibilidade. Mas eu consigo atingir, atrair o público. E eu gosto de usar uma frase que é: não adianta trazer vegetariano para dentro de churrascaria. E hoje, no poder do digital, com um conteúdo bem feito, bem direcionado, um tráfego pago bem feito, tu traz pessoas que gostam de carne para dentro de churrascaria. Tu consegue hoje estar falando com o teu público de fato. Então, eu acredito realmente que o digital é um propulsor de negócios. Como eu falei, né? Imagina quem empreendeu nos anos 90, o quão mais desafiador era. Eu digo, hoje a gente tem a faca e o queijo na mão e as marcas, e eu digo marcas e todo mundo é uma marca, não usam isso ao seu favor. Exatamente. E é que, na verdade, assim, o digital, ele precisa ser visto pelo empresário como um propulsor. Ele precisa ser visto como uma ferramenta de negócios. Porque o Instagram, no início, ele veio como uma ferramenta de uso pessoal. Uma rede social. Uma rede social. Para socializar. E aí, qual que é a diferença hoje? É tu mudar dentro da cabeça do empresário que tu não precisa postar a tua foto de uso pessoal. Não. Mas precisa trabalhar a tua imagem profissional. E aí, vai para o viés das empresas também. Sim. Então, hoje, tu trabalhar a tua marca frente ao digital, ela vai muito além das postagens, do tráfego pago, né? Ela tem toda uma cadeia que vai te fazendo crescer dentro do digital e que ela vai te fazendo... ela te abre portas também. Então, é o momento de tu enxergar isso como uma oportunidade e fazer com que o digital se torne algo da tua rotina e que tu te traga também... dinheiro. Isso. Empresário que é o quê? Quer dinheiro, Dinheiro. quer o resultado. Tem que olhar que aquela ferramenta vai ser uma ferramenta que vai te trazer o cliente que vai te pagar, ou que vai fortalecer a tua marca para aumentar o teu faturamento, ou que vai fortalecer a tua marca para te poder cobrar mais. Exatamente. Essa é a visão que precisa se ter dessa rede. E realmente, ela nasceu como uma rede social. Ela nasceu como uma rede onde eu postava o meu cachorro, onde eu postava o meu filho, onde eu postava a minha vida pessoal. E teve um grande boom na pandemia. 2020, as pessoas se questionaram: onde é que eu vou ser vista agora? Tudo fechou. Onde eu vou de fato ser vista neste momento? E aí as pessoas, eu digo eu, né? Eu, por exemplo, peguei assim: vou ter uma ideia genial. Garanto que ninguém teve. Vou ir para a rede social. Eu vou estar na rede social. E quando eu entrei, já tinham várias outras advogadas realmente se posicionando ali. E aí, quando veio 2020, ainda era aquele momento em que as pessoas não sabiam bem o que fazer. Tá, mas humanizar é mostrar toda a minha rotina? Tá, mas o que de fato eu mostro aqui? E hoje o mercado, ele sofisticou. Em 2024, o mercado digital ele está extremamente sofisticado. Então, se tu não é extremamente intencional e estratégica daquilo que tu quer mostrar para ser percebida, é um tiro no pé. É uma desconstrução. É um ruído na tua imagem. E aí tem uma frase muito clichê que diz assim: posicionamento é o lugar que você ocupa na mente das pessoas. E eu sustento que essa frase, ela não faz sentido se tu levar ela ao pé da letra. Por quê? Porque posicionamento não é sobre o outro. Posicionamento é sobre ti. Qual é a clareza que tu tem de marca, de negócio, de como tu quer ser percebida? É tu, não é o outro. E geralmente as pessoas têm esse ruído. Tá, mas como é que as pessoas me têm na cabeça delas? Não! Como eu quero que as pessoas me tenham na cabeça delas, né? E aí, muitas vezes, o trazer o bastidor da tua vida, trazer tu de pijama, ou trazer o mais íntimo da tua vida, causa ruído. Como que uma pessoa percebe uma empreendedora que aparece de pijama? O que de fato eu quero ver daquela marca? Sim. É que eu acho que essa é a confusão que foi feita com a questão da rede social, que antes era de uso pessoal, para algo que começou a ser de uso profissional. Parece que algumas marcas misturaram isso. Sim.
Então, começou a ter esses ruídos na comunicação, em que eu já não sei se eu sigo a pessoa ou se eu sigo a marca. Mas se é o mesmo perfil, se não é, ou se daqui a pouco eu não sei mais o que eu estou vendo, né? E o que ela me transparece? O que eu de fato vejo dessa marca? Porque, ok, daqui a pouco eu vou adorar ver a Tamires de pijama, mas eu jamais pagaria por uma cesta de café da manhã da casa. Porque o ruído na comunicação que a Tamires me causou faz com que eu não veja valor na marca dela. Sim. Então, existe esse problema, né? Que foi criado com esse aumento muito rápido das redes sociais. Foi um boom. 2020 foi um boom nas redes sociais. Agora que eu recebi essa aula, eu vou prestar muito mais atenção nas minhas redes então sociais. Tá. Qualquer coisa tu me chama, tá? Pode deixar. Tami, então vamos lá. Vamos terminando esse nosso podcast tão rico. E eu quero te dizer que o Pod Rica, ele nasceu com o intuito de impulsionar o maior número de mulheres, principalmente ouvir histórias, me inspirar em histórias, tirar insights de histórias e ver que se a Tamires, aos 21 anos, empreendeu no ramo da gastronomia e chegou hoje como sendo a melhor cafeteria da região metropolitana, acredito. Oh, bens a Deus. Acredito. Outras mulheres também podem. Se tu pode, outras mulheres também podem. E na tua visão, o que pode, Rica? Pode não parar. Né? Hoje a gente fala muito da construção como empresárias, da construção como mulheres, e eu vejo que esse é um caminho em que a gente precisa percorrer e que a gente precisa ainda validar pela nossa história como mulheres. Sim. Então, hoje é um caminho em que a gente precisa se unir, a gente precisa trazer as mulheres realmente como pessoas dignas de tudo que conquistaram até então, né? Tanto quanto seus direitos, quanto a forma como são vistas. Então, hoje a gente percebe que ainda há esse julgamento, tanto entre mulheres, mas que por vezes ele é cultural, algo quase parecido com um machismo, assim, né? Só que entre mulheres a gente percebe que ainda existe esse ar que às vezes é de julgamento, esse ar que às vezes é de comparação. E a gente precisa quebrar isso para que a gente entenda que as mulheres juntas se fortalecem muito mais do que fazer essa caminhada sozinha. Então, hoje eu trago muito exemplo também da Six, que dentro da Six, 80% dos nucleados são mulheres. Os núcleos mais fortes dentro da Six são compostos por mulheres. São mulheres que entendem o seu valor frente aos seus negócios, são mulheres que entendem que não precisam competir pelo mesmo espaço, que tem espaço para todas. Então, assim, quando eu estou num núcleo de gastronomia em que são só empresários de gastronomia, é porque eu não estou enxergando o meu vizinho como concorrente. Eu estou enxergando o meu vizinho como alguém em que eu possa aprender e que talvez eu possa contribuir também. E isso vai muito dentro das mulheres, porque as mulheres, elas carregam uma bagagem que a gente não precisa mais dela. Não precisa mais dela. Então, a gente precisa ter essa sensação de se libertar disso para que a gente consiga enxergar as mulheres como a gente realmente é. Donas de si, livres. Ricas. Amém. Tem uma frase que eu gosto muito, só para finalizar aqui, que é onde uma cresce, todas crescem. E eu realmente acredito que quando uma mulher cresce, ela consegue fomentar negócios de outras mulheres. Então, se eu cresço financeiramente falando, eu consigo adquirir uma massagem de outra mulher, eu consigo ir na Casa Café Bistrô, eu consigo fomentar comércios de outras mulheres. Se eu cresço profissionalmente e lanço um podcast como hoje, eu consigo dar voz ao maior número de mulheres para que a nossa mensagem de fato chegue para o maior número de mulheres. Então, quando uma mulher cresce, uma mulher tem o poder de crescer, todas ao redor dela têm o poder de crescer. Quando a gente enxergar isso, o quanto nós vamos chegar em lugares antes inabitáveis, inatingíveis por mulheres. Não muito longe, nossos avós. Já sabe aquela frase que as mulheres vão dominar o mundo, né? Sim, isso eu Elas tenho já certeza. dominam. Tami, deixa eu te agradecer
por estar aqui. Já fica o convite para estar aqui num outro momento, para trazermos outros assuntos. Com certeza, o tempo que ficamos aqui foi curto para o tanto de assunto que teríamos para conversar aqui. Então, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada por ter participado do primeiro episódio do Pod Rica. Eu que agradeço, foi uma satisfação enorme estar presente no primeiro episódio do Pod Rica e acompanhar todo esse crescimento que tu vem tendo também e todo esse sucesso que a gente sabe que é só o caminho, é só o início de uma linda trajetória. Amém. Muito Amém. obrigada. Obrigada. Deixa eu finalizar esse podcast mais uma vez enaltecendo os nossos apoiadores. Então, os nossos apoiadores são a Casa Café e Bistrô, que vocês conheceram agora um pouco da trajetória, valores e o porquê a Casa Café e Bistrô é o sucesso que é. Quero também agradecer o apoio da Fernanda Lazarotto Fotografia, que faz toda a parte de posicionamento de grandes marcas. Falamos aqui muito hoje sobre o poder de estar bem posicionada e, com certeza, a fotografia é o primeiro passo para isso. Se você tem interesse em ser um patrocinador desse podcast e ter a sua marca vista por empresárias ricas, siga o nosso Instagram, Ricas Podcast, e fale com alguém da nossa equipe para saber como funciona para ser um apoiador. Muito obrigada e até o próximo Pod Rica.